Olá, coleguinhas! Hoje eu vou contar a história da primeira louca da minha vida. E eu não conto o meu nome, né? Não vou contar o dela, então nós vamos chamar ela de Jerusa. E acreditem ou não, eu conheci a Jerusa no bate-papo da UOL. Hoje em dia só tem profissional naquele negócio, né? As profissional você já conhece. Mas na época era tipo a rede social pra se encontrar, né? Não tinha Tinder, Badoo, essas coisas. Era só bate-papo da UOL, era o que pegava na época. E você ia lá nas cidades e regiões e achava as pessoas. E eu conheci ela batendo papo, e foi pro MSN e ela veio com umas histórias que ela era noiva. Eu era meninão, né? Meninão louco da cabeça, não tinha medo dessas coisas. Hoje em dia, se eu me ia falar que tem uma namorada, eu já não quero. Noivo, então, mas na época eu era meninão, tava querendo agarrar tudo, eu não ia deixar um noivo me parar. No primeiro dia a gente já foi se encontrar num barzinho de reggae, já encheu uma cara nesse barzinho de reggae. Eu voltei pra casa pedir o carro pro meu pai porque nós queríamos ir pra um outro show de reggae lá. E daí o doido, não sei porque nesse dia ele me emprestou o carro. E puta que pariu, eu já tava muito louco pra sair daqui. Ele, não sei se ele não percebeu, não sei se na época eu conseguia segurar, mas eu já tava legalzão saindo daqui. O caminho eu não conhecia, ela falou que conhecia, a gente foi, chegamos lá. Expresso Brasileiro era o lugar. Nós já chegou balanzão lá de cerveja e batida que nós tinha tomado, já entramos pra dentro pegando mais. E o povo do reggae é um povo bem legal, porque a gente foi se juntando lá, do nada um cabo passou um cigarrinho pra gente. Rapaz, aí que eu fiquei muito louco mesmo. E tava ela e eu, os dois muito doidos, comendo umas gordureimas lá, bicho. E eu vou te dizer que eu nem lembro o que que era, mas eu lembro que a gente comeu os negócios lá. A volta eu já nem lembro como eu voltei. Eu lembro de deixar ela na porta da casa dela e depois eu não lembro de conseguir voltar pra casa. E eu lembro que eu botei o carro bonitinho, não bati em nada, foi tudo lindo, mas eu não lembrei como eu voltei daquele primeiro dia. Não passou 2 dias, ela já tinha largado o noivo e a gente tava namorando e eu já tava na casa dela. E a gente lá no sofá, vendo umas séries, a família dela pra lá e pra cá, a mãe dela ali na mesa da cozinha, pá, o pai tomando umas, e mó engraçado. E daí do nada a família dela, ai, vamos comer não sei o que lá. Aí ela, não, não, não quero. E eu, não, vamos, legal lá, eu acho legal lá. E ela, não, não, nós vai ficar, nós vai ficar. E a família, vamos, vamos. E ela, nós vai ficar, pum, saiu todo mundo, a gente ficou. Aí ela, velho, você é muito tonto, você é muito tonto. Se todo mundo saiu, a gente ia ficar com a casa pra nós, você querendo ir também? Deu, ah, tá. Dela, peraí. Foi na sacada, ficou olhando a sacada lá. Aí o carro saiu, ela já veio pra cima de mim no sofá meu da sala e nós começamos a se atracar lá e caímos pro quarto. Chegamos no quarto e começou, né? E nós já tava pegando fogo, o cachorro começou a latir, meu. O latido deu, caramba, o que que é isso? Ela, não, tá vindo alguém, ele só late quando vem gente. E eu despulei de cima dela, fui caçar minha cueca, ela foi levantando e foi abrir para abrir a porta para ver quem tava vindo. Nessa que ela abre a porta, o vão que ela abriu para ela botar a cabeça, dava por mão dela ver de fora, que ele tava de costa virando pro outro quarto. Eu tava na frente do vão, e ela só com a cabeça lá de tonta. E eu peguei e ele, quando eu tava botando a cueca, ela me faz isso, tipo, deu de frente. Eu com a arma em posição, com a camisinha lá, o colete, e com uma cueca com um pé dentro da cueca e o outro tava fora, tá ligado? Sem roupa em nada. Ela só com a cabeça lá, só que eu lembro que ela conseguiu ver, tá ligado? Por baixo dela deve ter visto a cena, eu só pulei pro lado e, meu Deus, meu coração ficou na. Aí eu só ouvia o irmão dela falando merda pra ela. Não, se o pai que veio e não sei o que, você mal começou, já tá desse jeito. E, meu Deus, pra onde vai isso? E não sei o que lá e blá blá blá. Não deu nada, só fiquei com o maior carão pro irmão dela, né? Que eu não conseguia nem olhar a cara dele depois. Ele meio que não ficou nem aí, mas no final a família dela era maluca também. O velho, que era o pai dela, ele engraçadão. O velho, toda vez que passava perto da sogra que morava junto, ele passava a mão na bunda da velha, eu ria pra caralho. De pior que o irmão dela não tava errado, meu. Que daí foi pra daí pra pior, porque nós ficava muito loucos os dois e aí ela não, nós estava lá pra perto da casa dela, ela queria ir pra casa dela, e eu não tinha noção da cabeça, eu entrava pra dentro da casa dela e nós ia pro quarto dela e arrepiava, mano. Mas não arrepiava com vontade mesmo. Eu tava com 19 anos, eu tinha força pra cacete.
E ela tinha vontade também, porque nós fazíamos, mas nós fazia com vontade, que eu lembro de nós ir viajar junto, nós passar tipo 2 dias foi pra praia e os 2 dias nós passou dentro do quarto da pousada que nós nem saía. O dia que fez sol, assim, foi 2 dias chovendo, aí nós não saiu. Aí o dia que fez sol, nós deu uma saidinha e voltou pra dentro do quarto e arrepiou de novo, continuou arrepiando. Nós arrepiava tanto que eu tinha que botar a camisinha, porque o instrumento ficava assado, tá ligado? E ela tomava a pílula, então nós fazia assim. Daí o negócio assava de tanto fazer, eu tinha que botar a camisinha pra proteger, pra conseguir fazer mais. E, eu não, e nossa, nós fazia muito. No começo o velho nem ligou, ele falou, pode dormir aí, não tem problema não. Depois de uns tempos o velho falou, ó, vocês podem dormir aí, mas vocês se acalmem. E aí virou bagunça, né? Porque nós estava sempre os dois muito loucos e nós parava e fazia. Achávamos uns bairros aí que era mais tranquilo e parava e fazia. Só que daí nesses bairros tranquilos costumava ter uns guardinha de moto. E adivinha o que o guardinha quer fazer quando vê um casal fazendo arte? Quer dar uma olhadinha lá dentro. Aí nós lá fazendo arte no carro, o carro embaçou todos os vidros, não dava pra ver nada pra dentro do carro. E nós lá arrepiando, do nada vem as motos. E meio que um cara parou meio de na frente assim, e o outro vinha tentando olhar. E eu, muito louco, pulei pra dentro pro motorista, que eu tava no passageiro ali por cima, né? Aí quando eu pulei pro motorista já peladão ainda, liguei o carro e já fui saindo. O cara tava com a moto na frente, eu lembro que eu derrubei uma das motos com o cara em cima mesmo. Pegou meio de raspãozinho, mas ele meio que caiu e eu saí com o carro que saiu. Daí os caras, eu achei que eles vinham atrás pra alguma coisa, tudo, mas eu acho que eles estavam mesmo. O cara falou, o cara, nós tava tentando olhar, né? Deixa o cara. Porque nós estava sempre nesse bairro, que era um bairro que tinha uns amigos nossos lá. E tipo assim, a gente tava sempre lá e eu falei, meu, agora esses guardinhas vai vir atrás, né? Cobrar essa moto que eu derrubei. No final não vieram. Então eu acho que eles deixou elas por elas, né? Que eles estavam tentando olhar pra mulher pelada lá e eu fiquei com raiva, né? Ninguém ia ficar normal. Doido, com 19 anos, eu só podia fazer merda, né? Meu, a gente frequentava um motel que era R$ 15 meia hora. E a gente conseguia quase toda vez dormir. Nós ia com o dinheiro contado, não sei como. Acho que nós ficava muito louco bebendo. Daí sobrava só o dinheiro. Não, vamos lá. Aí nós ia com o dinheiro contadinho. Chegava lá, nós fazia, dormia e passava a hora. Daí tinha que pagar mais. Toda vez nós não tínhamos dinheiro e o segurança pegava pedaço da minha moto, pedaço celular. E depois pegou um outro pedaço, deixei um capacete e fui deixando, deixou muita coisa. Daí chegou um dia que o segurança pegou e falou assim: não, hoje vocês vão se ferrar na minha mão, porque eu já peguei esse pedaço daquela moto, peguei aquele capacete, fiquei com a frentinha desse carro. E falou um monte, falou: vocês estão aí onde moto, outro de carro, e vocês não têm dinheiro, R$ 15 pra pagar essa porcaria, e não sei o que lá, e falou, e não deixou a gente sair. E nós, não, deixa, nós vai só voltar, você sabe que a gente volta, caramba, e não sei o que, e blá blá blá. E nós só foi formando uma fila, porque era aqueles motel bem fuleirão, então era tipo só profissa que trabalhava lá. Aí uma das profissas era um vevecão, né, mano? Gigantão, bonitão ainda era um vevecão. Ai, amigo, tá acontecendo? Daí ela, ai, R$ 5 faltou da conta. E eu, era 5 conto mesmo. E o cara não queria deixar nós ir embora. Aí o vevecão pegou e sacou do cincão. E eu falei, caralho, obrigado. Salvou nós. E não, dá o telefone pra gente aí que nós vai te pagar os 5 contos depois. Nós depositei alguma conta aí. Aí ele, não precisa, podia ser eu, amiga, e não sei o que. Por R$ 5 o Vevecão salvou nós e nós saímos felizes daquele dia. Uma outra vez a gente num barzinho, que era um barzinho de um amigo nosso, que era o dono, e um outro amigo trabalhava lá. E a gente ficava nesse bar quase sempre, meu, tomando muito lá, porque o cara ainda botava chopp pra nós à vontade. Ixi, aí nós tomava mesmo. E a Jerusa lá com a cara meio triste, e ela era muito papeadora, tá ligado? E daí o que aconteceu? O dono do bar, mas por que você tá assim? Daí a doida me pega, tava querendo dar uma aí, mas nós tá duro, não dá pra pagar o motel, lá em casa tá complicado, a casa dele tá complicado também. Os guardinhas aí do bairro já pegou nós uma vez, nós não gosta de mais aí. Aí o dono do bar ria, mano, mas o dono do bar ria com essa história, puta que pariu, você não tem vergonha mesmo, olha o que você vem contar pra mim. O funcionário que era amigo nosso também falou, eu vou resolver isso pra vocês. Eu já comecei a rachar o bico, falei, o quê? Vai me emprestar dinheiro, mano? Vai pagar o bagulho? Aí ele, eu não vou pagar nada não, você é doido? Ó, tô aqui, ó, tô a chave, minha família tá viajando, eu tô lá sozinho, vai no meu quarto lá, depois vocês terminarem, você não usa meu travesseiro, tira o travesseiro da cama, faz lá o que vocês tiverem pra fazer. Aí vocês pegam, tira o lençol e já joga lá na roupa suja pra lavar, que é tal lugar.
Nós, muito doido, vambora, pegamos a chave, montamos no carro e fomos pra casa dele. Um apezinho, perto lá, era meio perto, pá, fomos. Entramos pra dentro, começamos as artes lá. No meio das artes, eu comecei lá a fazer um carinho com a língua lá. E eu tinha um piercing na língua. E naquela época, as moças não era muito daquela de fazer o rapar tudo, tá ligado? Sempre tinha um bigodinho, né, pra ficar um negocinho assim. E o que aconteceu? Eu lá fazendo, pá, e daí vai para de um jeito, vai do outro, do nada ela, isso. E eu tava fazendo voltinhas. E ela, isso. E eu fazendo voltinha, ela, isso. Eu já tava com a língua cansada, ela, isso. Aí eu não aguentava mais, ela, não para. E eu comecei a fazer pro outro lado, porque eu não estava me aguentando. Daí do nada, ei, daí eu, ria, e o que que foi? Eu, Popelo, e ela ria, e eu, puta que pariu, eu fiquei com a língua presa lá, porque enrolou os pelos tudo e fez um nó, mas um nó que não saía, ela ria e chacoalhava, e eu, e ela, quá, e dando risada, eu tive que agarrar o piercing e dar-lhe um trancão, que daí estourou os pelos, e daí eu tive que arrancar o piercing e cortar tudo, porque enrolou de um jeito que não saía, fez tipo um nó no bagulho. Aí cortei tudo bonitinho, saí, limpei lá, botei na língua de novo, nós saímos dando risada, vamos pro bar. Aí chegamos no bar, tudo bem, estamos entrando e ela rindo e o cara, o que que foi? Ela me pega e começa a contar a porra dessa história autona, assim, era um bar meio que todo mundo ficava perto de todo mundo, era meio que todo mundo conhecido, ela começou a contar a porra da história, o velho ficou preso na minha periquita com o piercing, e ela ria, ele fazia, e eu não aguentava e ria, e começou a contar e o povo rindo. Pô, a história já tava que quando chegava gente nova, os caras contavam de novo, tipo assim, vamos contar de novo, e contava a porra da história de novo. Eu fiquei até com vergonha desse lugar e fiquei puto da vida, e vamos embora, e acabamos indo embora. E nós acabou terminando o namoro nesse mesmo bar, e foi uma briga doida lá, eu nem lembro como que foi, mas acabamos terminando nesse namoro, foi nesse mesmo bar maluco, nós terminou lá também. E o vídeo vai ficando por aqui, gente. Quem quiser ajudar aí, deixa o like, compartilha e clica no videozinho da esquerda aí pra ajudar. Tchau, tchau.